surda, bem-vinda. Meu nome é Amanda, esse é o meu sinal. Eu sou a consultora de acessibilidade do podcast Pausa de Coxia. E quem vai estar apresentando é o Lucas. O sinal dele é esse. Mas quem vai fazer a tradução no lugar do Lucas é o Wesley Clay. E a voz dos convidados é a Tatiana, que vai interpretar. Espero que vocês estejam ansiosos e gostem. Bem-vindos! Fala, batucantes! Estamos em mais um Pausa de Cocheia. Hoje aqui com ela, que renova as pontes entre Brasil e África. Uma ligação muito importante aí. E ela que também já passou por vários cantos aí, né? Já participou de The Voice, de revezamento de tocha olímpica nas Olimpíadas do Rio. Teve seu próprio bloco, o Ed Nanã. Poxa, um prazer e uma honra. Seja bem-vinda, Nanã Matos. Salve, Lucas, querida. Salve, galera. Querido. E, poxa, que massa estar aqui hoje trocando essa ideia com você. Simbora. Vamos nessa. Como é que você tá? Como é que tá a vida aí? Como é que tá a correria? Eu tô bem aqui, né? Seguindo nas readaptações aí nesse pós-pandêmico, porque o setor nosso da cultura é o setor que foi um dos mais atravessados, né, por essas condições estruturais, né, da pandemia mesmo assim, direta. E é o que, né, como a gente já sabia, é o setor que mais demora para se recuperar, né, em todas as categorias do setor, assim, da cultura. Aí agora a gente tá nessa volta que tá muito louca, porque muita coisa acumulada também, principalmente em questão de projetos, de coisas com o Estado, então tem muitos projetos que ficam acumulados e a gente, como artista, recebe muitas demandas, né, depois quando as coisas destravam. Então é meio que tentando entender esse reencaixe, né, e lidando aí também com as coisas da carreira, novos momentos, né, transições também. Mas já vamos falar aí daqui a pouquinho do que tá por vir. Eu tinha notado aqui, já trocando um pouco dessa ideia aí sobre o período pandêmico, porque querendo ou não a gente foi se virando, né? Fazendo várias coisas. Eu tinha notado aqui para te perguntar sobre o festival online de mulheres, né? O Brasília Somos Nós. Como é que foi essa iniciativa? Como é que foi projetar e executar esse festival? Exatamente isso, assim, tipo, projetar o Brasília Somos Nós, ele nasceu da ideia de vamos fazer ecoar a nossa voz, mesmo em condições adversas, né? Que naquele caso a gente estava enfrentando aí essa pandemia. E aí eu pensei, observando, né? Porque eu também, quanto artista, né? Uma pessoa que contribui nesse lugar aqui na minha comunidade, aqui na nossa cidade, eu vejo que na medida também que eu vou tendo oportunidade de progredir na minha carreira, de alcançar lugares que a gente vê que são importantes, né, para a nossa trajetória, eu fico pensando em como utilizar isso para colocar à disposição das pessoas que estão vindo, sabe? Ou que já estão até mais tempo do que eu, mas por algum motivo ainda enfrentam as mesmas dificuldades, né? E quando a gente traz esse olhar, esse cuidado para o setor da música de mulheres, e aí que a gente vê que a necessidade é muito maior, assim, e o rompimento, né? Ainda é maior para a mulher artista, né? Para produtora artista, para cineasta, né? Mulher. Então, assim, todos os setores, as mulheres, elas encontraram mais dificuldade de adaptação para esse momento. Então, eu pensei e observei isso. Quantas mulheres estavam silenciadas, mesmo nessa situação que a gente viu de pandemia, por exemplo, que deu um boom de artistas, de novas carreiras, né? Ao mesmo tempo que a gente estava numa situação de total reclusão, de não poder se encontrar, muita gente conseguiu otimizar a sua vida no home office, montar o seu mini estúdio, mas muita gente ficou de fora dessa nova onda. E aí quando a gente para olhar, quem é que tem ficado de fora dessa readaptação? E quando a gente olha mesmo para uma questão de números, de índices,
a gente vê que nesse setor fonográfico as mulheres ainda são minorias na questão dos privilégios. Porque a maioria das mulheres, elas estavam sempre na situação de que, eu sou, principalmente essa questão cultural do Brasil, eu sou intérprete, eu sou cantora, eu não tenho um lugar da onde eu dirijo o pensamento musical do meu próprio trabalho, muito menos produzir. Então, assim, isso foi um baque, assim, que, cara, praticamente todas nós mulheres sentimos, assim. A não ser as mulheres que já estavam em condições e já fazendo nas suas vidas, já estavam também nessa profissão, né? Como a gente tem engenheiras de som, beatmakers, assim. Mas a gente sabe que também é bem menor do que os homens, né? Nessa profissão. Então, assim, eu vi, caracas, né? As manas, a gente tá aí. E era tanto necessidade, tanto pro público, como a gente viu que a nossa música, a nossa arte curou as pessoas nesse momento. Ajudou a segurar as pontas, mas a música pra gente também, o fazer é um momento de cura pra gente, né? É importante que a gente esteja em contato com isso. Pois é, Então, isso não pode ser negado pra vocês também, né? O direito de exercer, né? De como fazer. Exato. E Ainda aí... mais com tanto potencial que tem nas mulheres Isso. trabalhando nessa cadeia produtiva, assim. É uma coisa Isso. que eu percebo, assim, muitas vezes é uma barreira besta, né? E que a gente não pode naturalizar é a falta, né, dessas presenças nesses espaços. Então, assim, isso inclusive foi muito legal, porque a gente, ao fazer o Brasília Somos Nós, que eu estava te explicando, foi o que me motivou, foi o que estava acontecendo, uma resposta ao que a gente estava vivendo na prática. Então, quando você me fala como foi projetar o Brasília Somos Nós, eu não projetei o Brasília Somos Nós, eu respondi uma situação que a gente estava vivendo, e aí num certo dia eu falei, cara, como eu posso fortalecer nós mulheres aqui, e também de acordo com a minha experiência, com a minha autoridade que eu tenho na cidade, né, das redes, né, das pessoas que eu alcanço, então eu falei, eu preciso usar isso a favor, inclusive, de outras mulheres que não acreditam que ainda não tem essa força para se conectarem. E aí eu cheguei e falei com algumas manas, assim, Tatiana Nascimento, que é uma grande escritora da nossa cidade, que também é cantora, Letícia Fialho, que é, né, compositora, várias pessoas queridas, outras mulheres de outras áreas, e assim, só artistas, né, não a galera muito da produção, e falei, galera, vamos levantar um festival, vai ser aniversário de Brasília, e Brasília precisa entender que, Brasília somos nós, tá ligado? E tipo assim, a gente não pode mais ficar deixando a cada edição, a cada aniversário, e para ter a presença feminina nos rolês, é projetada pelo patriarcado, dentro do espaço que eles querem nos dar, entendeu? Aí tem uma mulher, não tem outras, e aí, sabe, a gente falou, a gente precisa mostrar o nosso potencial de ocupar o espaço da forma que a gente acha que deveria ser. Então a gente fez o festival, nos reunimos, pensamos, e principalmente o que foi muito dito por mulheres negras e também LGBTQs dentro da organização do festival, nós mulheres, é que foi levantado. A gente não pode passar por cima do recorte de gênero, do recorte da cidade, né, territorial, que a gente sabe que aqui em Brasília isso é muito forte, né? Quem está em cada ponto da cidade tem um tipo de acesso, né? Vai morar num certo lugar, então tem a ver com o tipo de lugar que vai conseguir tocar, os músicos que vão conseguir tocar. Então a gente prestou atenção em todos esses detalhes para compor um line-up que a gente acreditaria que ia trazer uma representatividade desse Brasília Somos Nós, né? De mulheres, e não só mulheres que têm útero, mas também mulheres trans e principalmente também mulheres da melhor idade, que sempre ficam muito esquecidas nos line-ups, nos convites. Então a gente respondendo também, sendo recíprocas, né, pelas pessoas que abriram o nosso caminho. E como também tinha uma delimitação de recorte, por exemplo, às vezes ficou desequilibrado, tem não sei quanto, tem 70% de mulheres cis, sendo que a gente tem pouquíssima gente de mulher mais da melhor idade e de mulheres trans. Então a gente não deixava mais mulher cis se inscrever até a gente conseguir equilibrar. Isso foi muito difícil, porque muitas pessoas vão falar, mas eu também sou mulher, eu tenho direito. Eu falei assim, mas você sempre teve direito, você sempre teve voz, você sempre teve um lugar. Agora a gente precisa projetar, inclusive se você sempre teve, que tal você entrar na produção, na organização do festival e produzir esse lugar para uma outra mana que nunca tem esse espaço. E aí foi o outro lado que foi muito bacana. O Brasília Somos Nós, ele foi produzido desde pensar dos textos, da assessoria de imprensa, produzido pelas artistas. Então a gente se colocou no lugar de quem organiza pra gente, pra inclusive a gente entender essa valorização de todas as profissões do nosso setor, sabe? Isso vai fazendo uma rede, né? Uma rede de fortalecimento, né? Infelizmente, como você está colocando aí,
vocês encaram situações muito chatas mesmo, né? O tempo inteiro, O tempo sim. inteiro eu não consigo imaginar. Mas é uma forma de bater de frente, né? Que precisa estar acontecendo, né? Que bom que isso está rolando. E a galera viu que existe, né? Então é porque não tem isso, não tem mulheres da Ceilândia, não tem mulheres nos... Cara, tinha mulheres de todas as RAs e mulheres e trans e Uma mulheres mais diversidade velhas. zona mesmo. Uma diversidade de todos os pontos de partida, de todos os estilos de música, e tivemos poetas. A gente fez uma mostra de clipes online, então assim, mostrando que, cara, se a gente tiver espaço, a gente também sabe como contribuir. E essa foi uma edição que eu fiz, Brasília Somos Nós, uma edição de Festival de Mulheres, mas foi para ocupar esse lugar que era uma falta, uma rachadura muito grande nesse momento que a gente estava vivendo até então. Só que eu mesmo, quanto mulher negra, e uma mulher mulherista, né, que eu digo que a gente acredita que a ascensão de políticas de gênero não devem ser discutidas, inclusive distante, isoladas dos homens. A gente precisa lidar justamente com quem está sendo, que foi adoecido pelo patriarcado e perpetua o patriarcado, que na maioria das vezes são os homens. Claro que mulheres também. Inclusive homens, na maioria das vezes, os homens brancos, que tem na pirâmide esse lugar de poder. Então, a gente entende que a gente precisa discutir com todos os setores. A nossa ideia é que as próximas edições do Brasília Somos Nós... Olha, tá vindo mais coisa por aí. Sim, incluir artistas homens, mas que vão chegar também de acordo com o processo, como nós mulheres sempre tivemos que ser obrigadas a esperar o tempo do patriarcado dentro dos processos de curadoria, de quem é que vai ter um tempo de fala maior, uma voz maior, um palco melhor. Então a gente conseguir reequilibrar isso, sabe? Não é dizer que a gente está buscando uma proposta de um projeto para ser adversário das outras coisas, entende? A gente quer fazer algo que componha com o nosso legado da nossa cidade, que depois lá na frente o Brasília Somos Nós seja todas as nossas vozes, assim. Né? E é engraçado, né? Porque Brasília é uma cidade diversa, as pessoas por aqui elas gostam de reafirmar isso, né? A diversidade que se tem em Brasília, mas infelizmente não dão esse espaço, né? E eu fico pensando aqui também nessa questão mais específica da percussão. Eu queria te perguntar, Nanã, como que é esse cenário todo, mas dentro da percussão? Qual a realidade que uma percussionista encontra? No macro, assim, da vida, do que eu posso dizer agora, depois de 13 anos me dedicando ao djembe, nem sei se talvez mais, mas é que a gente sempre vai estar numa situação, as pessoas vão colocar a gente numa situação de ser testada. Primeiramente de ser testada por ser uma mulher artista. E quando você vem ainda de um lugar que é uma realidade, que você é um artista independente real, né? E não um artista independente só do modo de dizer, como a gente vê que no Brasil as coisas têm ficado bem confusas. Então, quando você realmente utiliza também da música, do djembe, da percussão, para ser a sua voz, quando você valoriza isso, você vai encontrar dificuldades maiores, porque você vai ver que é um lugar que não foi preparado para a sua existência. Então, quando eu converso com mulheres que vão fazer aula comigo, iniciação ao djembe, muitas vezes as minhas alunas a vida inteira, né, as pessoas que vieram fazer aula comigo, na maioria das vezes sempre foram mulheres. Por quê? Nossa, temos uma professora de djembe, de percussão africana, em Brasília, então eu vou aproveitar que eu sempre tive essa vontade, nunca tive coragem, porque lá atrás o meu pai falou que eu não devia tocar, meu irmão, meu namorado falou que eu não tenho pegada, e aí com tantas essas crenças que vieram distanciando essas mulheres, então quando elas veem outra pessoa que é semelhante a elas, nessa busca, elas se conectam e vão estudar, inclusive, uma coisa que eu vi depois de muitos anos é que as mulheres elas eram mais dedicadas, sabe? No estudo da técnica desse instrumento que exige bastante. E aí também, por que a gente também se torna alunas mais aplicadas? É porque o tempo inteiro estão testando a gente. Porque ou você vai ser rotulada como uma mulher café com leite, que você tem que ser a bonitinha do rolê pra galera te incluir ali num projeto, numa banda, ou você tem que ser a mais cabulosa de todas. Como a gente tem algumas mulheres aqui em Brasília que são referências como as mais cabulosas de todas. E as outras que não estão ainda nesse lugar ficam invisibilizadas. Olha o perigo disso. Então é uma coisa que a gente conversa, coisas que eu conversei numa época com Larissa Humaitá, que converso com outras mulheres que são ícones aqui na percussão, com a Andressa Ferreira, da importância da gente, inclusive, crescer e estar formando outras mulheres, inclusive para ocuparem esse espaço
com profissionalismo, com, tipo assim, autoridade. Não é assim, eu vou tocar uma percussão, porque infelizmente nós não temos o privilégio da dúvida. Como vários homens que começam a tocar e de repente a galera já fala, e você é foda, e nem querem saber o que ele tá tocando, ele já vai ter espaço pra tocar numa banda, ele já vai ter credibilidade, você me Até entende essa diferença? incentivo, né? De forma Isso, geral. principalmente incentivo, porque das dificuldades ele sempre vai ter um brother que vai estender a mão pra ele. Agora, nós mulheres, nossa, é muito complexo, né? Então, ter outras mulheres que vão fazer esse processo de caminhar junto de uma mina que tá chegando, tanto como percussionista quanto cantora, que também é muito íntimo, né? Esse processo, assim. Nossa, faz toda a diferença na vida, porque os homens sempre tiveram. E a gente vê que faz toda a diferença. E é legal, né? Você estava comentando aí, por exemplo, do acolhimento com as alunas, assim, eu fico pensando o quanto que isso não é importante, essa questão da convivência, essa questão do espaço, da identificação que você tanto trouxe na sua fala, né? Porque estudar percussão requer uma motivação, né? Ali o tempo todo, assim como qualquer outro instrumento, né? Mas é bacana, você pensa nisso quando você vai oferecer uma aula, um curso, você pensa especificamente nisso? Eu quero que gere um espaço de acolhimento. Eu acho que depois de uns anos eu fui percebendo que é isso, na verdade. Que não é um espaço só para você compartilhar e trocar técnicas e ritmos e nível, né? Tipo, tanto na percussão quanto nas práticas de dança que eu sempre vim compartilhando assim. E aí eu deixei, na verdade, eu assumi o lugar que forte da música e principalmente da percussão quando a gente trabalha com identidades tradicionais, antigas, né? Músicas ancestrais, um repertório de resgate. A gente não pode fingir que a gente não está trabalhando com lugar terapêutico, com espaço de cura, com espaço de renovação, de ressignificação. E a percussão e o djembe, que é um instrumento muito característico, que ele traz essa força. Se você entra em contato com ele, ele vai, se você, que é o que você falou, exige essa dedicação, esse cuidado de buscar. Então, quando a gente se abre para a conversa, ele fala mesmo. Então, assim, como eu vi esse potencial do djembe na minha vida, então quando eu estava dando aula e percebia isso acontecendo nas pessoas, eu obviamente tinha que cuidar junto com a pessoa assim, de tudo isso que estava surgindo, você me entende? Que é tudo isso que vai manifestar, que é muita força, inclusive muito poder que precisa ser administrado. Então, é sempre o que eu digo hoje, né? Eu, como uma mulher preta, africanizar a minha visão, a minha fala, a minha escuta, me faz perceber que está tudo junto, que nada é separado, que tudo é holístico, né? A educação, ela é total, Exato. íntegra. E eu tô achando bonito mesmo, Nanã, porque eu sinto que o seu trabalho, ele parte de uma visão, né? Muito forte, né? Uma visão que você formou a partir de contato com culturas africanas, assim, né? Por exemplo, você falou da dança, assim, né? Você atrela muito a dança, o canto, a percussão, e agora você também está falando da convivência, né? E tudo isso tá junto, né? Tudo junto, que nem você falou. Tudo junto. Cada vez mais coisa. Quanto mais a gente vai descobrindo coisas, mais a gente fala, nossa, tudo isso é música, tudo isso é dança, tudo isso é natureza. E isso é uma coisa que a gente tá resgatando e é lindo, cara. É lindo demais, Lucas, porque realmente quando a gente vê o sentido e consegue trazer na prática da nossa vida, porque isso foi o que foi tirado do povo. Do povo, principalmente dos povos originários que já estavam aqui, dos povos que vieram para cá para construir esse país, uma das coisas que eles enfatizaram, os colonizadores, a cultura, para impor essa hegemonia dominante, embranquecida e do patriarcal, é que a primeira coisa que a galera investiu foi em tirar da gente a nossa valorização de quem nós somos. Como? Nos distanciando da nossa cultura. Então, quando eu não sei o que é a comida do meu povo, a roupa do meu povo, a música do meu povo, qual é o meu cabelo real, tá ligado? É tipo assim, um orgulho de sair com a minha cor, tá ligado? Pô, isso daí a galera me matou e fica mais fácil pra galera me dominar. E, bom, vai parecer uma pergunta meio genérica, tá, Nanã?
mas é porque eu realmente queria a sua resposta personalizada aí de Nana Matos. Manda. Qual que é a importância de resgatar esse elo que a gente tem com o continente africano? Exatamente, né? Continuando então nesse pensamento, eu acho que é a importância de nós tomarmos de volta a autoridade de escrever a nossa própria história. Eu acho que é nesse lugar. E foi muito tempo distante, muito tempo que as gerações passadas que resistiram muito para que a gente estivesse aqui. Povos originários do mundo inteiro. Muita gente, mesmo sem ter nenhuma expectativa se ia dar certo, lutou para que a gente pudesse ter essa liberdade que a gente está vivendo hoje. Isso não veio do nada. E mesmo com tantas dificuldades que a gente enfrenta, a gente fazer esse movimento de se autorresponsabilizar pelos nossos passos, né? Então, para isso a gente precisa se conhecer, para a gente entender o que a gente quer buscar na nossa vida. Aí que mora a importância. A gente não pode mais deixar que o outro, que a outra, determine quem a gente é e para onde a gente vai. Então, para a gente poder fazer isso, a gente precisa urgentemente voltar a estudar, ampliar a nossa consciência e estudar todos os pontos, né? Se eu quero ser uma artista, que eu tenho um show, que eu falo com outras pessoas, eu preciso estudar para poder compor, para poder entender, porque do que adianta eu ter tanto poder e usar sempre só para satisfazer o meu alter ego, sabe? A gente não tem mais espaço para isso no mundo. E principalmente para que a gente consiga trazer políticas públicas, e eu não estou dizendo de políticas partidárias, políticas coletivas dentro da nossa banda, dentro dos nossos amigos, políticas que nos consiga fazer a gente avançar e romper, sabe, com esse estado de estagnação, que é as pessoas que são privilegiadas, que continuam atrasando o desenvolvimento de lugares que são emergentes na cadeia musical, de todos os aspectos da nossa vida. Mas no nosso mercado, agora voltando para o nosso setor, e falando principalmente de percussão nesse país, que é um dos países onde tem maior percussividade no mundo, a gente tem o maior déficit, né, de avanços estruturais. Caramba, é uma coisa isso, né? impressionante, assim, é um dado que eu sempre comento aqui, né? Eu recentemente comecei uma graduação em música na UNB. Eu fico impressionado de, por exemplo, ter um bacharel de oboé e não ter um bacharel de percussão popular, por exemplo. A gente vai vendo, né? A gente vai vendo como a galera consegue, como são eles que determinam o que vai ter ou não. Então a gente vê como a galera simplesmente só consegue deixar a nossa história de fora. Então quanto mais a gente vai sulear o nosso olhar, a nossa energia de aprendizado. Por que eu estou dizendo sulear? Porque é um contraponto com essa questão da imposição hegemônica, mais uma vez, de que falar que para a gente encontrar um sentido, a gente está tomando um norte. Então, nós, pessoas que têm dialogado, nós aqui na diáspora, pessoas africanas em diáspora, a gente tem entendido que a gente tem muita coisa para ressignificar e que não cabe mais perpetuar certas coisas. Então, beleza. A gente vai suleando o nosso olhar e percebendo que para a gente se fortalecer, a gente tem que estar mais próximo e tem que estar mais junto. Ao contrário do que essa visão ocidental, Sim. que separa tudo. E dentro né? Quando separa público de artista, esse tipo de coisa. E dentro Homem dessa questão de sulear, assim, uma coisa que me chamou muita atenção, eu achei muito legal, Nanã, que eu participei da sua oficina ali no Prato e Tambor, né? Inclusive um abraço, Thiago Totten aí. Participei lá e achei muito bacana você apresentando ali pro pessoal o Conacol, né? E eu achei legal, olhei assim, caramba, é uma coisa que eu não tava esperando, pra ser sincero. Todo mundo deve ficar assim, tipo, nossa, e tipo assim, a Nanã, que trabalha com africanidades, me falar sobre o Conacol. Você tá vendo como a gente tem muito que romper? Porque assim, eu, como sou uma pesquisadora de músicas tradicionais, eu preciso conhecer e eu não posso falar só sobre mim. Porque se eu estiver falando de igualdade, de equidade e falar que a minha cultura africana precisa sobrepor as outras para eu me sentir pertencente, eu estou reproduzindo o mesmo mecanismo do colonizador. Então, para mim,
trazer para uma turma, para as pessoas que estão ali, né, e confiar no meu trabalho, porque justamente a minha trajetória da pesquisa africana. Mas quando eu levo para a galera uma visão além, que é unir, né, com uma outra linguagem, né, o Konakol, para quem não conhece, que é um solfejo rítmico indiano, muito maravilhoso, é um estudo muito complexo. E ele é muito importante para a gente entender ritmo em qualquer outra música. Sim. Então, assim, para mim, Konakol é o básico, Caramba. né? Então, assim, pra mim tem tudo a ver, né, fazer essa fusão com a música africana, e deu muito certo, assim, e a gente ainda fez a fusão com os cantos que você foi embora mais cedo, né, nesse dia da oficina. Ixi, me entregou aqui. Te entreguei. Eu fui tocar, gente, eu juro que eu fui tocar. Normal, né, que a gente trabalha e estuda, né, tudo ao mesmo tempo, mas aí o que foi legal, o resultado é que quando a galera achou que já tinha feito altas fusões étnicas, falei, galera, a gente vai juntar agora um canto, que é um canto que foi regravado pela Clementina na coletânea Canto de Trabalhos, né, dos Vissungos, dos negros que foram escravizados em Minas Gerais, e aí a gente fez um canto mineiro, quilombola, dentro de um arranjo rítmico indiano com africano. Que mistura. E, cara, ficou... E a gente viu que tem tudo a ver, que tudo encaixa, né? Que tudo conversa, né? Uhum. Então, Caramba. É demais ampliar, né, a nossa visão, assim. E uma coisa que eu queria te perguntar também, Nanã, é como que isso influencia o seu estudo de percussão brasileira, né? Porque você pega a raiz da coisa mesmo ali, né? E também pega umas referências ali de outros caminhos, né? Sim, nossa, é verdade. Não, e sabe que com você fazendo essa pergunta eu lembrei de umas respostas que eu dava assim quando eu era um pouco mais nova, que a pessoa falava, nossa, mas como que você veio assim conhecer o Djembe, tá ligado? Eu falei, velho, eu fui criada eu falo que eu fui criada porque ainda pequenos meus pais começaram a frequentar o terreiro de Candomblé, de Queto, graças aos orixás, graças à natureza. E aí ali eu, velho, eu ficava colada nos atabaques, né? Me chamavam nos toques de caboclo, que são as entidades indígenas, né? Que a gente cultua no terreiro. Eu ficava colada também e aprendia a cantar todos os toques. Eu aprendia todas os pontos, tanto de em Yorubá quanto em português, e eu ia sentindo que quanto mais eu cantava, mais eu entoava, mais eu ia ganhando entendimento, ia ficando mais fácil a minha voz, ia aumentando assim. Falei, caracas, tem uma magia aqui acontecendo. E aí depois eu comecei a conhecer o djembe e tal, né, eu já tava fazendo música, e fui, sei lá, me chamou, né, virei a chave e falei, cara, é isso na minha vida. Eu estudava na escola de música, já tinha feito violoncelo, piano, tava fazendo canto erudito, pedi pra minha mãe, eu quero sair porque eu conheci o djembe, um dia eu tava de rolê na UNB. Não chegou a fazer percussão lá, não? Nunca fiz percussão popular. E aí... Aí falei, vou sair, cara, quero me dedicar ao djembe. Os meus pais falaram, se tu fosse dedicar... E eu estudava 6 horas de djembe por dia, assim, direto. E eu só ouvia músicas de djembe, cantos, ficava tirando isso na minha cabeça. E de repente... Por que eu tô falando que eu cheguei até aí? Porque lá no terreiro, quando eu tava lá nos toques, no trabalho, eu sentia esse chamado para buscar a raiz dentro de mim. Porque eu tinha uma vontade de poder falar assim, o que eu sou, entendeu? O que eu sou. Não que os outros esperam que uma mulher preta seja. E criada numa família política, cultural, que eu fui criada. Então, eu fui indo cada vez mais profundo, mais profundo, mais profundo. Quando eu vi, eu tava, indo nas raízes. E eu virei viciada, em pesquisar coisas raiz, tá ligado? E assim, eu tive que escolher, né? Que é uma pergunta que faz parte dessa pergunta que você fez, assim. No momento profissional, que é o que eu converso com todo mundo, principalmente na área da percussividade, são muitos caminhos. Então, teve com 18 anos... eu falei, eu vou me especializar na música do oeste africano porque eu quero ser artista profissional e aí eu preciso ter minha especialidade, não vou ser besta. E falei, não vou ser percussionista geral de música brasileira. E aí eu fui me dedicando e me especializando nessa linguagem, né? E aí depois eu fui me especializando também em tudo que dialogava com isso. Por isso que eu comecei a dançar. Pra poder tocar melhor e cantar melhor. E por aí vai. E você aprendeu a tocar junto
com essa aprendizagem de dançar, junto com essa aprendizagem de cantar? Eu acho que primeiro sempre foi a percussão. Sempre foi a percussão, porque na escola de música minha voz era muito grave pela idade, então eu tinha vergonha da minha voz. Aí só quando eu fiz um coro de canto popular, aí eu vi que o meu timbre encaixava e a professora incentivava, porque até então eu achava que eu não cantava. E eu curtia mesmo, era a percussão. Aí beleza, conheci o djembe, fui entrando ali, só que depois a gente estuda os ritmos, né? Então brevemente assim explicando é que quando você estuda a linguagem do oeste africano, a primeira coisa é que você tem que solfejar o ritmo para conseguir entender e passar isso para o seu corpo, para sua manulação, né, para tocar. Tem que fazer sentido na cabeça antes de fazer sentido né? na mão. É isso. Depois que a gente entende isso, vira uma chavinha, né? Exato, e aí essa chave vira no sentido... E quando a gente aplica para tudo, holisticamente, a gente fala, cara... Então, para eu tocar djembe bem, eu tenho que cantar. Inclusive, quando eu comecei a cantar os cantos tradicionais dos ritmos, eu comecei a tocar melhor, porque eu via onde que encaixava, entendeu? Aí depois, eu comecei a dançar, porque era isso, porque assim, tinham convenções, certas coisas que, cara, eu não conseguia pegar se eu não levantasse e fosse contar o tempo dançando. Aí depois eu falei, quer saber? Já que eu já tô aqui, aí gente, eu fui pros stages. Gente, vocês que estão escutando o podcast, vocês não estão vendo a Nanã se movimentando aqui, me explicando. A Nanã também tá dançando horrores aqui. Porque isso vira a nossa vida, né? Realmente, eu acho que quando a gente consegue ser o que a gente está trabalhando, o que faz gerar a nossa renda, o que faz a gente criar a nossa comunidade, eu acho que é o melhor da vida. Por mais que a gente enfrente várias dificuldades, a gente vai sempre encontrar um motivo para continuar, né? E é isso que o djembe me trouxe na minha vida, que é o motivo para continuar. Nada vai ser para me distanciar, tudo para agregar. E você já chegou aí lá, no Oeste Africano? Não. Dentro dessa situação da gente ter nascido no Brasil, que é um país de maior desigualdades estruturais, uma das pessoas que mais se dedicou, né? Eu sou uma das pessoas aqui na nossa rede nacional que tem já anos de dedicação dentro dessa linguagem do oeste africano, e uma das poucas pessoas que ainda não foi fazer um stage, como todo mundo vai, para Guiné, passar o verão, né? Porque eu não faço parte de uma família que me deu essa estrutura, eu não herdei, né? Eu não sou herdeira, eu sou correria real, gente. Vocês estão aqui ouvindo uma artista independente que não é só falar, é na vida, né? Eu trabalho para tanto ser feliz, mas eu ainda tenho que pagar para coisas básicas que deveriam ser garantidas para nós, né? Como uma moradia decente, como uma alimentação. Tudo isso faz diferença na hora de produzir a música que vocês escutam. Então, como eu ainda tenho que ficar muito nesse corre, eu ainda não pude fazer esse investimento, por exemplo, de ir pra África, né? E que mas vai rolar, vai rolar. Tu merece vai demais. Vai rolar. Chegar pra tu. E aí, vamos lá. Mais uma pergunta aqui. Yorubá, você já chegou a oferecer até aula de Yorubá, né? Com um curso de Yorubá, né? Ou eu tô enganado? Um curso de cantos dos orixás. Olha só. Isso. E aí em Yorubá, porque é o Yorubá da nação, dos orixás da nação Queto, né? Porque no Candomblé a gente tem algumas nações que vieram para o Brasil do culto dos orixás. Resumindo, no culto dos orixás tem algumas nações que vieram para o Brasil na época da escravidão, Jeje, Nagô, Angola. Então eu sou criada na religiosidade Nagô, que é Nagô Queto ao mesmo tempo, que é que teve maior influência, que foram os negros que chegaram por último em maior quantidade, e aí que acabaram dominando tudo, na questão das referências culturais, porque também é maravilhoso. E aí, então o candomblé de Queto fala Yorubá, né? Tô te explicando isso porque quando as pessoas falam na África, a gente tem que tirar essa visão de generalizar e entender que cada região tem uma especificidade. Então ali na Nigéria, né, que é o Centro-África, tem o povo Yorubá, e aí eu criada no Queto tal, sempre gostei de estudar o canto dos orixás, e aí eu também senti essa necessidade de contribuir para que as pessoas pudessem ter um material, um acervo, né, ali para poder, tanto pessoas que estão no terreiro e pessoas que estudam isso já em vida, né, porque a gente viu que virou uma tendência, né, as palavras africanas e Yorubá nas músicas.
Então muitas pessoas passaram a me procurar para ajudá-las, né? Então eu acabei fazendo um curso para ajudar todo mundo logo. Olha só que bacana. Dos cantos dos É orixás. uma coisa que eu acho engraçado pensar como que é uma coisa pertinente e como que ao mesmo tempo é específico, né? Como que não tem uma oferta grande disso, assim, né? Como é que é isso pra você, Nanã? Você tem encontrado outras pessoas que estão encaminhadas parecidas com a sua? Cara, não, e justamente, Lucas, eu fiz isso. Mesmo eu percebi, cara, eu conheço pessoas muito mais dedicadas na questão do sentido das músicas do axé, né, de terreiro, pra fazerem um material desse. Mas, infelizmente, sabe o que eu tava te falando lá no início da nossa conversa, de que dependendo de como a gente é educado, ensinado a pensar sobre nós, a gente vai criar esse poder pra assumir esse lugar ou não? Então, assim, a gente vê muita gente do terreiro que são pessoas cantores maravilhosas, dançarinos maravilhosos, percussionistas, inclusive mulheres maravilhosas, mas que nunca acham que estão prontas para compartilhar. Que são pessoas que estão numa situação de visibilidade e de silenciamento que elas, a ponto delas falarem que elas é que estão escolhendo não fazer parte. Tá ligado? É muito sinistra essa questão, velho. Entra nas entranhas mesmo, né? Muito louco. Velho. Então eu acabo que, cara, eu tenho um grande mestre aqui das músicas dos orixás, que é um Alabê aqui, que mora em Sobradinho, Alabê Elton, que ele me falou, que eu falava pra ele, poxa, Alabê, você precisa fazer um curso, porque todo mundo vem aqui estudar com você, sempre percussionistas homens, geralmente lá no Sobradinho, no terreiro, era só eu de menina, sempre. Falava, cara, e tem outras, principalmente mulheres, que você é um mestre super amável, dócil, né, filho de Oxum, Ogã de Oxum. E por que você não... Ele falou, isso não é pra mim não, mas você sabe fazer isso. Então é por isso que eu tô te ensinando. E ele falou, você fala, as pessoas acreditam no que você fala, Nana. Então é o seu dom, então você tem essa responsabilidade. E aí foi quando eu falei, então eu vou reunir o que eu sei, né, que não precisa ser muito, mas que eu acho que já é o básico para muita gente que tá chegando agora, na música de terreiro, no candomblé, na umbanda, e que não sabe nada do que tá sendo dito. Então eu fiz um curso que eu explicava sobre os orixás que eu ia cantar, mas eu explicava sobre a entidade, explicava um Itã, que é uma história, né, a mitologia, e depois ensinava 3 cantos de cada orixá, dos 16 orixás que vieram para o Brasil, né, um curso muito extenso lá, e eu vou relançar ele em breve, inclusive, porque é isso, é um material, como você falou, né, tipo assim, ele é atemporal, necessário e ainda não tem chegado outras coisas, né. O que tem chegado muito aí... São shows, né, Nanã? Você tem falado não, né? Cantado muito em Yorubá, né? Como é que tem sido isso aí? Pois é. A música Yorubá nas atividades artísticas, você tá perguntando, ou os shows no geral? Artísticas no geral, né? Porque às vezes a gente pensa nisso, né? Que ser músico, né? Ser musicista, assim, se limita ao palco, né? Mas... Poxa, você é um exemplo vivo de que dá pra ir pra vários lugares, assim, a partir da arte, né? E eu virei esse exemplo por necessidade. Porque muita gente acha que, tipo assim, eu gosto de fazer muita coisa. Tipo, não, velho. Eu tenho momentos que eu gosto de fazer uma coisa só. Eu queria, por exemplo, Lucas... e galera, né? E agora eu tô entrando nesse momento da minha vida de tentar jogar o jogo do meu próprio caminho e não só sempre corresponder às necessidades da vida, porque tem que morar, porque tem que não sei o quê, mas de ter um tempo, um espaço para que eu possa viver um desaguar na criação do meu EP. Eu tenho 15 anos de carreira e eu tenho diversos trabalhos aqui. Eu já fiz um FAQ, onde eu fiz um musical com teatro de bonecos sobre essa música do oeste africano, com dança. A gente fez o festival, eu já fiz várias atividades e muita gente me pergunta, Nanã, como que você não tem até hoje o seu EP, sacou? Mas é que eu preciso, e outras mulheres negras que estiverem me ouvindo aqui, elas devem se identificar com essa minha fala, que só a gente sabe... Quantas coisas a gente precisa lutar antes pra gente chegar e falar, olha que artista massa, foda que eu sou, e olha como eu sou capaz de produzir 1000 singles, mesmo em pandemia, mesmo sem tendo show, mesmo sem ganhando cachê, olha como eu consigo estar naquele palco de festival que me paga mal pra caramba, olha só como eu posso ocupar, saca?
esse tipo de coisas que querem impor pra gente e que tem pessoas que recebem uma estrutura herdada ou que, como você falou, né, conseguem uma parceria, tem pessoas que incentivam e apoiam, né, que na maioria não são nós mulheres, aí as pessoas conseguem estar nesses lugares. E aí eu fiquei pensando depois desse tanto de anos de carreira que eu tô aqui em Brasília e já subi em praticamente todos os palcos de festival que eu gostaria de estar, já ocupei os teatros que eu gostaria de ocupar, que eu acho importante, já trabalhei com pessoas que eu sempre foram referência e também já consegui estar no meu palco pessoas da nova geração que, sabe, eu sinto que ela precisa entender a emoção de estar ali, porque em breve ela Passando precisa pra estar ali frente, com o né? trabalho dela, Importante. sabe? Passando pra frente, isso. E aí, depois de ter vivenciado tudo isso, Lucas, eu venho pensado assim, agora eu fiquei observando essa volta de festivais, e é uma época que, por exemplo, eu não tô no line-up de alguns festivais, mesmo as pessoas me convidando, porque eu acho importante eu falar, cara, eu já passei por aí e foi antes da pandemia, então eu preciso que outras pessoas também passem. Eu não quero monopolizar esse palco. Então eu não quero reproduzir isso. E aí, observando as pessoas novas ocupando esses lugares, eu fui vendo que a galera tava sofrendo com as mesmas dificuldades técnicas, estruturais, de desvalorização, tá ligado? Aí eu falei, caracas, Lucas, será que tá valendo a pena mesmo todo esse trabalho que eu fiz quanto artista militante, até de ocupar uns certos lugares sem querer, porque não, a gente tem que estar aqui, porque a gente precisa estar. E aí eu tô parando pra pensar nisso. Será que eu tenho que provar pra todo mundo que eu sou capaz de produzir de qualquer jeito e lançar um monte de EP, de single em situações precárias, sendo que eu preciso cuidar do meu bem-estar quanto artista, sabe? E aí eu tenho repensado esses lugares pra te falar como que eu estou como artista e sendo sincero, porque muita gente vai falar, eu quero ver um artista falando, ai, Nanan, quando que você vai lançar o seu EP? Quando que vai ser o próximo single, o próximo clipe? E aí o que eu vou falar pras pessoas é que, velho, pra mim, o que eu tô agora muito empolgada é pra entrar numa imersão de voltar pra mim mesma e deixar a própria música falar pra mim pra onde ela quer ir. Caramba, Nanã do céu, que entrevista. Mas vamos lá, vamos lá. Nanã, eu também queria te perguntar sobre planejamento de carreira, né? Porque você é uma artista que se destaca nos bastidores, por isso, assim... Eu sinto que os outros artistas, instrumentistas, no geral, eles procuram muito a sua estrutura mesmo de carreira, procuram entender isso. E você já ofereceu também, né, um suporte nesse sentido. Então, para a gente entrar um pouco mais a fundo nisso tudo que a gente está conversando. Assim, né? Qual que é a importância de se estruturar? Nossa, então, perguntas não, inclusive você preparou essa entrevista, assim, eu fico muito feliz pelo carinho, né, assim, que você tem com o meu trabalho, a gente se conhece, né, e também você é uma pessoa que eu venho observando nesse desenvolver e saber que não é à toa, né, que você também tá realizando coisas maravilhosas porque tem se conectado, assim, então só um adendo, assim, fico, na verdade... Tô me esforçando, né? É isso, e vai chegar num lugar ótimo. Esse negócio de botar percussionista pra falar então, mas é isso, quando a gente faz e coloca a nossa visão, né, artística, o nosso carinho, o nosso querer, que é o que eu chamo mesmo do amor como o restabelecimento de lugares melhores, eu acho que dá isso. Mas então, assim, pegando esse gancho, assim, Lucas, pra mim, qual seria a forma de conseguir lidar com todas essas disparidades que a gente enfrenta no mercado da música? Isso é o motivo principal de eu me organizar quanto artista e de eu ter aprendido tantas habilidades, que é o que eu falei. Nem todas eu fui lá e quis. Tipo assim, pra poder cantar, né, eu aprendi um monte de coisa e hoje em dia pra poder exercer e conseguir entregar o meu trabalho, eu também tive que entrar em outras profissões, como por exemplo, eu tive que estudar sobre marketing, eu tive que fazer cursos de edição, de algumas coisas pra ter uma noção artística das coisas. Só que, na verdade, se eu tivesse uma estrutura de poder arcar com isso por outras formas, eu poderia ter dedicado mais tempo fazendo mais a música, que é o que eu quero. E aí, como é que eu fiz pra conseguir fazer tudo isso e ainda fazer a música, né? Minimamente, eu tive que me tornar uma mulher disciplinada, né? Uma artista disciplinada. Então, todos os lugares que eu passei, né? Eu passei
gravei filmes com algumas pessoas que eu admiro pra caramba. Então, quando eu tinha oportunidade de ver o roteiro do cinema, meu irmão, eu fui lá e fui pegando, e aí eu otimizei pro meu trabalho. Hoje em dia o meu repertório, ele tem tudo que qualquer técnico precisa pra fazer o meu show sem ele me conhecer. O técnico bota a luz do jeito que eu quero, porque eu consigo me comunicar com ele, porque eu peguei a visão do cinema e aí depois eu fui pescando outras habilidades para poder trazer pro o meu trabalho. E fui entendendo uma metodologia, né, de ser uma artista independente e que conseguisse estar preparada para ocupar grandes palcos, né, grandes lugares, enfim, porque as pessoas querem que você corresponda à oportunidade que elas estão te dando. E isso é muito cabuloso, porque muitas vezes a gente ainda nem está preparado. Nanã, se você fosse um instrumento, qual seria? Um djembe! O djembe é muito completo. Nossa, sério, eu sei que é muito óbvio, mas nossa, sem dúvida seria um djembezinho. É isso. Nanã, muito obrigado, tá? Axé, Lucas. Um prazerzão imenso, assim. Você foi uma pessoa que eu fiz questão de ter na minha lista aí de percussionistas aí, né, a dar entrevistas. E, pô, tô saindo muito feliz aqui com a entrevista. Espero te encontrar aí sempre nesses contextos musicais e não musicais também. Isso, exatamente, que é tudo, né? Como a gente falou hoje, gente, música é tudo que a boca come. Como disse o mestre Partinha, falando sobre a capoeira, mas eu roubo essa frase para falar, a música é tudo. Então vamos encontrar a música em tudo, né? Que a nossa vida seja música. Axé. Axé. Eu que agradeço, querida. Agradeço pelo projeto, parabéns pelo projeto, por dar essa voz, né, aos artistas da nossa cidade, aos percussionistas, e que venha mais edições. Vamos nessa. Axé. Valeu, Nanã. Valeu, galera. Até a próxima. Esse projeto é realizado com o Fundo de Apoio à Cultura do DF. Coordenação e apresentação, assistente de produção, direção de pesquisa, assistente de pesquisa, identidade visual, edição de voz, música própria do podcast, trilha sonora original, edição de música, assessoria de divulgação, assessoria de jornal e TV, consultoria de acessibilidade, intérprete de Libras, direção de fotografia, e edição de vídeo.